meus amigos do Padre Isabel, família Isabel Kaufmann. Alegria estar com vocês. Que Jesus nos abençoe, nos envolva nesse momento, né? E nos una sempre no seu amor. Então, gente, né? Nós vivemos esse período de angústia, de medo, inseguranças, né? As pessoas buscando algo que não estão encontrando nas farmácias, nas clínicas, né? Estão buscando fé, coragem, né? Mas principalmente a fé. Acreditar no poder maior, acreditar que tudo concorre para o nosso bem. Então tem sido muito difícil, né? Então nós vemos, né, que as pessoas pedem, às vezes, né, como fazer para ter mais fé, como fazer para aumentar essa fé, né? Para a gente acreditar que realmente, né, estamos seguros, estamos protegidos, estamos amparados, né? Diz o Evangelho, no capítulo 19, que a fé não se transfere, que a fé é um sentimento inato, cujo germe está depositado em estado latente e que o homem deve fazer eclodir e crescer por ação de sua vontade ativa. Então a fé não é uma coisa que a gente pode encontrar ou de um momento para o outro estar adquirindo, né? Como se bebêssemos, né, um elixir. Então é algo que vai sendo construído através da vontade. Então ter vontade de ter fé, ter vontade de acreditar, ter vontade de trabalhar tudo isso, né? Então o Evangelho ainda diz que os nobres instintos que conduzem o homem ao bem, ele vai despertar a fé, porque a fé é a base da regeneração do ser. Então tolerância, paciência, indulgência, né? A tolerância, o perdão, né? Tudo isso, gente, ajuda, né, a construir essa fé, né? Falando de ciência, né, nessa crise da vida, né, buscar a ciência e buscar a fé, as duas coisas juntas, né? A ciência, ela vai dizer que a fé religiosa, não só é capaz de prevenir, como de ajudar na recuperação das doenças graves. Afirma ainda que durante as orações, o paciente controla indiretamente as suas doenças, que a fé protege do isolamento psicológico que derrubaria antes mesmo que a doença o fizesse. Então a ciência diz que numa situação de adoecimento físico, a fé trabalha muito a favor da pessoa, né? Evita esse adoecimento psicológico que seria a depressão, a crise de pânico, as neuroses, né? Então, o que os cientistas dizem? Para praticar suas orações, a pessoa se coloca num estado de concentração. Isso vai desacelerar os batimentos cardíacos, a própria respiração, e a pessoa vai relaxando gradualmente. Conforme ela avança na oração, na repetição, né? Vai fazendo aquela prece repetitiva muitas vezes, né? Como um mantra. Ela vai reduzindo a velocidade das suas ondas cerebrais. Então isso, se não for pela oração, só com medicamento. Então os médicos hoje, eles falam, né, que a oração movida pela fé atua indiretamente no bem-estar e na recuperação de qualquer doença. O Dr. Décio Iandoli, né, que é um médico que eu admiro muito, tem vários livros, né, da AME de Mato Grosso. Ele disse, né, que ele acredita que a cura sempre passa pela fé. A crença e a confiança na cura são potencializadas pela religiosidade. Mas, ele ressalta, né, sempre acompanhada de medicamento e tratamentos orientados pelo médico.
que a oração não deve substituir o remédio, ela é complementar, né? Então, ele diz, né, que já viu na sua vida de médico, né, ele é cirurgião, muitas pessoas se curarem de doenças que estavam diagnosticadas como incurável, doenças já a pessoa em estado terminal, e que através de um tratamento complementar em casa espírita, intervenção de cirurgias espirituais, passe, água fluidificada, magnetizada, enfim, nessas circunstâncias a pessoa curou. Então ele diz, né, depois do tratamento a doença deixou de existir. Como espírita, ele fala, acredito piamente na intervenção dos espíritos, na eficácia da prece, do passe, da água magnetizada, mas não podemos deixar de lembrar que nós estamos falando de duas condições, a espiritual e a física, que embora intimamente relacionadas, interligadas, elas fazem parte de duas dimensões diferentes de atuação. Então a oração, o passe atua no nível espiritual do paciente, que quase sempre é a causa do problema. Os problemas estão sempre na alma, né? Então, se nós, agora sou eu falando no Eudécio, né? Se nós pudéssemos ter a fé que a mulher hemorrágica teve, que sabendo, vendo Jesus, ela pensou, se eu pudesse tocar a veste do Cristo, de Jesus, eu me curaria, eu vou tentar, eu vou conseguir. E ela se espreme ali no meio da multidão até chegar e tocar na barra do manto de Jesus, né? E no mesmo instante Jesus diz, de mim saiu fluidos. Quer dizer, a atração dela foi tão forte, né? O magnetismo, a fé, né? Como um imã, puxou do Cristo o que de melhor, na verdade ele só tem o melhor, né? O que tinha de melhor, o que ela necessitava. E ela se curou instantaneamente. Dr. Sérgio Felipe, numa palestra, se vocês procurarem, Fé e Cura, né, do Dr. Sérgio Felipe, ele explica direitinho, cientificamente, o que aconteceu, né, no corpo, no organismo dela, como a fé, aquela força ativou o hipotálamo que produziu um hormônio, enfim. Vejam a palestra do Dr. Sérgio Felipe e vão entender como funciona, que agora não é o objetivo nosso, né? Mas ela se curou, tirou. Só que nós não temos ainda essa fé, né? essa vontade ativa. Então nós precisamos sim, né, de aliar as nossas orações, a nossa fé, às práticas médicas, né, aos remédios, né, ao beber o remédio, potencializá-lo com a nossa oração, agradecendo a Deus aquele instrumento que será a nossa cura. E muitas vezes é um instrumento que os espíritos precisam para potencializar ali, para colocar a sua parte, os seus fluidos espirituais que vão atuar no nosso perispírito e vai refletir no nosso corpo físico, né? Então, o Décio diz, né, para a alma não há nada melhor que a oração, né? Já que nossos males têm origem no estresse, que é ansiedade, medo, insônia, pressão alta e tal. Então, neste momento, se nossos males vêm do medo, desta ansiedade, a oração vai acalmar. Uma dor de cabeça, por exemplo, que vem de uma tensão emocional, se você relaxa, pensa em Deus, muda o foco, é evidente que vai até passar essa dor, né? Mas quando se trata de uma doença já instalada no corpo físico, nada melhor do que a medicina aliada ao fator da fé, né? Então a gente vê que no capítulo 19, eles falam que a fé está em germe dentro de nós, né?
que todo mundo tem, porque é um potencial da alma. Então, o germe, né, semente, a gente pode imaginar assim, a sementinha da árvore, né? Essa semente já tem a árvore inteira, né? Ela está ali embutida. Mas quando ela é enterrada, que ela começa a se expandir, né? Ao abrir-se, sair um galinho para cima, buscando a luz, buscando, né, a energia, automaticamente sai um galho para baixo, né? Sai uma raizinha para baixo, que é buscar a essência, buscar o interior, buscar a fonte da energia, que no caso da árvore estaria na terra. Então, a árvore vai crescer, mas ela depende da raiz, né? Para dar força. Toda a sustentabilidade de uma árvore está na força da sua raiz. Então, a nossa vida material, né? A gente mergulha na matéria. Então, nós temos que, a nossa personalidade como a árvore, ela vai crescer, se desenvolver. Mas se não tiver a nossa alma alicerçada na fé, né, nessa fonte, a sustentabilidade da vida material, ela fica totalmente abalada, fica na superfície, que é o que acontecia com a gente, né? A humanidade caminhava não como uma árvore, mas eu perguntei para o meu vizinho, pé de abóbora, abóbora é rama. Ele falou para mim, né? Ela dá no chão e olha, dá umas abóboras enormes, mas não cresce. Então a horizontalidade, né? Vivíamos a humanidade inteira nessa horizontalidade, nos esparramamos, o mundo inteiro se globalizou e todo mundo igual, né? Nas paixões, nos vícios, nos prazeres exacerbados, nos levando ao quê? Ninguém estava mais crescendo, ninguém estava procurando a verticalização, né, da cruz, né, o braço da cruz. Quer dizer, a gente estava só. Então essa pandemia vem e dá essa brecada, né, para que a gente entenda. Então veja, a árvore, né, voltando à árvore, a sustentabilidade está na raiz. Vem o vendaval e chacoalha a árvore inteira. E o que acontece depois? Eu tenho 5 árvores em volta de minha casa, né? Fica cheio de galhos secos no chão. O que seriam esses galhos secos? A gente vai olhar, não tem nenhuma folhinha, não tem vida, está totalmente seco, por isso caiu. Então a pandemia vem, chacoalha, está chacoalhando a vida da gente, para que a gente perca esses pesos inúteis, que seriam os galhos secos, né? Caindo, sem vida, para que a gente se renove, né? Para que a gente finalmente tome consciência que temos uma raiz, né? E que precisamos alimentá-la, né? Então, as tribulações são esse vendaval retirando esses galhos secos de nossa árvore. E isso é de todos os tempos, não é só de agora. Na Revista Espírita de 1867, né, nós vamos encontrar, na época de Kardec, a epidemia, né? Está no mês de outubro de 1867. Imagina só você, né? Aí ele diz assim, gente, eu vou ter que ler. A epidemia vem dizimar o mundo em certos momentos, e que convieste chamar de cólera, porque naquela época estava uma epidemia de cólera. Então ele diz, fere de novo e por um golpe redobrado a humanidade. Seus efeitos são prontos e sua ação é rápida. Sem nenhum aviso, o homem passa da vida à morte. E aqueles mais privilegiados, poupados por sua mão fulminante, ficam estupefados, trêmulos, ante as espantosas consequências de um mal desconhecido em sua causa e cujo remédio se ignora completamente. Nesses tristes momentos, o medo se apodera dos que apenas
encaram a ação da morte, sem pensar no além, e que, só por esse fato, com mais facilidade, oferecem o flanco ao mal. Mas como a hora de cada um de nós está marcada, há que partir a despeito de tudo, se ela tiver soado. A hora está marcada para bom número dos habitantes do universo terrestre. Partem todos os dias, pouco a pouco, o flagelo se espalha e vai estender-se sobre toda a superfície do globo. Este mal é desconhecido e talvez o seja mais ainda hoje, porque à sua contribuição própria juntam-se diariamente outros elementos que confundem o saber humano e impedem de achar remédio necessário para deter a sua marcha. Assim, a despeito de sua ciência, os homens devem sofrer as suas consequências. E esse flagelo destruidor é muito simplesmente um dos meios para ativar a renovação humanitária que se deve realizar. Mas não vos inquieteis. Para vós, espíritas, que sabeis que morrer é renascer, se fordes atingidos e partirdes, não ireis à felicidade? Se, ao contrário, fordes poupados, agradecei a Deus, que assim vos permitirá aumentar a soma dos vossos sofrimentos e pagar mais pela prova. De um lado como do outro, quer a morte vos fira, quer vos poupe, só tendes a ganhar, ou então não vos digais espíritas. Olha só que mensagem, Kardec falando sobre a cólera, né? Então, o que a gente vê nessas circunstâncias, né? Que esses galhos que a gente derruba, né? Eram os galhos da idolatria, da vaidade, do egoísmo, dos rancores, das invejas, mágoas, ressentimentos, que já não cabe mais a gente carregar, né? Então, para ter fé, né? Agindo como uma árvore, a gente vai alimentar a nossa essência, vai buscar a fonte, né? Através da oração, da meditação, da reflexão, das visualizações terapêuticas, onde a gente, no mundo mental, vamos criando já a terra que a gente quer viver, que a gente quer herdar, né? A terra que nós queremos deixar para os nossos netos, filhos, né? Já começamos a idealizá-la sem medo, sem culpas, né? Então, ele diz, o homem, aqui é o Evangelho no capítulo 19, né? O homem de bem, que crendo em seu futuro celeste, quer encher sua vida de nobres e belas ações, ele vai aurir sua fé na certeza da felicidade que o espera, a força necessária. E aí ainda se cumprem milagres de caridade, de devotamento e de abnegação, em que pese os obstáculos do caminho. Então, gente, a gente vê que nesse momento não podemos descuidar do lado da ciência, né? Não podemos achar, é que não dá tempo. Na outra revista espírita, Kardec também falando sobre uma epidemia nas Ilhas Maurício, ele diz, né, que alguém pergunta assim, a gente é espírita, nós temos feito o culto do Evangelho, nós estamos fazendo o nosso trabalho, então seremos poupados? E Kardec diz, não, a fé não vai nos poupar, a fé vai nos dar força para enfrentar. Poupar ou não é outro departamento, né? Porque nós temos os nossos desafios, né? Se tudo concorre para o bem, por que devemos duvidar de que isso não seja uma alavanca de progresso, né? Então, nós vemos, tanto na doutrina como no Evangelho, um chamado neste momento para que a gente busque alimentar a fé.
através de leituras, de reflexões, de ouvindo palestras, né, que tem tantas hoje, estudando, tentando entender o sentido da vida, né, o destino da dor, né, e para que a gente possa, nesse momento, fazer tudo que a ciência nos pede, né, em termos de cuidados higiênicos, mas com serenidade, com tranquilidade, né, potencializando cada gesto nosso com a nossa fé, com a nossa força de vontade, ativando, né, que esse remédio vai me fazer bem, que essa oração está me acalmando, que essa angústia está se dissipando, né? Com a minha respiração eu jogo para fora este medo, eu jogo para fora essa angústia, eu confio em Ti, Senhor, né? Então buscar sempre na oração. E encerrando, né? Não sei se deu para entender, é a primeira vez que eu estou gravando alguma coisa, estou meio perdida, gente, me desculpem, mas tem uma oração da Joana de Ângeles, está no livro Alegria de Viver, capítulo 17, né? O livro psicografado pelo Divaldo, né? Alegria de Viver. Então, para ativar a fé, né? Para a gente reforçar a nossa confiança em Deus. Aí ela diz, né? Agradece a Deus o sublime legado que é a tua vida por Ele consentida. Deus, nosso Pai de infinita justiça e bondade, como é bom agradecer pela vida, por essa oportunidade de fazer parte do teu universo resplandecente. Brilha meu coração quando, ao observar o cântico da tua natureza, percebe que tudo é feliz e tudo cumpre seu papel resignadamente. Brilha meu coração quando eu compreendo tuas leis perfeitas e a reger o cosmo, das leis que equilibram os corpos no espaço até as morais que harmonizam as nossas relações humanas. Brilha meu coração ao saber que todos rumamos para a felicidade e que, embora acampemos agora em campos de aflição e de dúvidas, o passar das eras está construindo em nós as bases dos dias felizes. Brilha em meu coração hoje e agora, enquanto me dou conta de Ti, Senhor, de mim, do meu próximo, e percebo que estamos todos entrelaçados e que a felicidade depende de como eu cuido de Ti em mim, de mim e do meu próximo. Brilha meu coração que é Teu, Senhor, Pai amado. E a luz que ele emite é a gratidão da criatura para com seu Criador. É um despertar decisivo para a verdadeira vida, agora, aqui, na imensidão de minha alma, encantada ao descobrir-te, gradual e definitivamente. Palavras da Joana de Ângeles, que sempre nos convida a ter fé, a ter esperança, a ter confiança em nosso Deus Criador e em Jesus, nosso Mestre. Agradeço a vocês essa oportunidade, que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, gente, nos ampare, que a gente possa estar sempre vibrando pela nossa terra, por toda a humanidade, plasmando formas, pensamentos de alegria, de louvor, de esperança, de fé, de confiança, que a gente possa estar sempre abraçando aquele que mais necessita, com os nossos pensamentos, com as nossas emoções, mandando para essa gente fé, confiança. Tudo concorre para o nosso bem, diz Paulo, e a gente tem que confiar. Que Jesus nos abençoe a todos. Um grande abraço a todos vocês e até breve, se Deus quiser.